Olá, eu sou Ana Paula Nóbrega de Mello Samico e é com muito prazer que eu venho apresentar a minha tese defendida no LAF, ProLing, UFPB. A tese foi apresentada à banca e defendida no dia 17 de maio de 2011 e teve o título "Que foi que tu tá olhando, maninha? Subjetividade e multimodalidade na orquestração dialógica mãe-bebê com síndrome de Moebius". A orientação foi de doutora professora Mariane Carvalho Bezerra Cavalcante. Então, na agenda dessa apresentação, vou fazer uma pequena introdução, informar quais as perspectivas teóricas adotadas nessa tese, falar da síndrome de Moebius, também das perspectivas adotadas, a metodologia, as análises e as conclusões. Então, o objetivo da tese foi mergulhar na inserção dialógica do bebê, em saber o quais os meios o bebê estava entrando em comunicação com a mãe desde o começo da vida. Então, fez parte do quebra-cabeça da interação adulto-bebê nos primeiros momentos da vida. E também saber o porquê, o como esse processo, né? Sabíamos que era pela interação, claro. Quais os recursos? Utilizamos a multimodalidade. Os recursos eram multimodais. E havia um sentido, algo a ser compartilhado entre eles e co-construído. E também tínhamos uma deficiência a considerar. Deficiência esta que cria barreiras para todo esse processo de interação e comunicação inicial antes que surja a linguagem efetivamente. Então, tomamos como o desenvolvimento o processo, né? A auto-organização. Então, a auto-organização é o próprio produto, né, desse processo e dentro de um sistema de relações. Então, no estudo da dinâmica dialógica, vimos como eles co-construíram sua história, compartilharam temas e também incluímos as questões socioculturais. Então, chamamos de um desenvolvimento linguageiro. Linguageiro não só da língua em si, mas em tudo que envolve a comunicação e a modalidade da linguagem, o que é a linguagem em ação, o linguageiro para esse bebê e essa mãe. Então, adotamos duas perspectivas, o dialogismo, então analisamos as dinâmicas dialógicas e também usamos a perspectiva da multimodalidade com uma análise do sistema posturonimo-gestual dessa díade. Então, o dialogismo como epistemologia. Então, dentro de um processo intersubjetivo, adotamos o dialogismo de Mikhail Bakhtin e a dialogicidade preconizada por Ivana Markova. Ivana Markova foi uma das minhas orientadoras no estágio doutoral em Paris 3, Sorbonne Nouvelle, e eu agradeço imensamente as contribuições dela nesta tese. Então, dentro das teorias de aquisição de linguagem, envolveu-se a subjetividade com os trabalhos de Salazar Orbit, Danon Boileau e Mariane Cavalcante, e da intersubjetividade com Colin Trevarden, Maria Lira e Alan Ford. Com a multimodalidade, usamos todos os métodos que foram adquiridos também no meu aprendizado, no mestrado, em Universidade Lumière Lyon 2, em 2005, com a minha dissertação de mestrado, que foi também dentro da multimodalidade e análise conversacional. Então, através dos métodos da multimodalidade, vimos e também podemos retratar essas atividades sociointerativas.
Então, as contribuições para a aquisição de linguagem que a multimodalidade traz. Todo o trabalho de interação dentro da multimodalidade que trazem a Lorenza Mondada, Golden Middle, eu sou essa, Neves e Nóbrega, porque eu terminei, comecei meu mestrado como Neves e terminei como Nóbrega, e Jones e Zimmermann como bases da multimodalidade da comunicação, para as contribuições que trouxeram para a aquisição de linguagem. E na gestualidade, trouxemos os estudos de Goodwin, McNeil, Cosnier, Alain Cosnier e Coletta. Então, como temos uma síndrome, é considerar a síndrome de Moebius e o desenvolvimento das suas condutas linguageiras, as barreiras, tanto motoras como perceptuais, e que podiam afetar essa comunicação, esse início de comunicação mãe-bebê. Então, a síndrome de Moebius, ela tem uma incidência rara no Brasil, mas no Nordeste do Brasil, há alguns bons anos atrás, ela se tornou como uma epidemia por causa da venda clandestina de uma droga que era vendida como um abortivo em potencial. Só que essa droga, ela não é um abortivo em potencial, e ela é usada, sim, na medicina obstetrícia para esse fim, mais associada a uma outra droga. Então, essa epidemia da síndrome de Moebius aconteceu por essa venda clandestina, mas a etiologia dela está associada ao uso dessa medicação, o misoprostol, que é o Citotec. Porém, doutora Liana Ventura, da Fundação Altino Ventura, foi quem descobriu essa etiologia, esse fator iatrogênico ambiental e de um ambiente externo que veio, né? Que causa essa síndrome. Porém, em países como a Espanha, a França, ele tem normalmente tem uma outra etiologia, que tem também origem genética e outros fatores, até uma hemorragia esporádica entre a quarta e sexta semana de gestação. Então, os casos na Europa, eles são estáveis e com pouca incidência, porém aqui no Brasil houve isso há algum tempo atrás. Então, as características dessa síndrome, o bebê ele tem uma má formação, desde a formação embrionária no tubo neural, onde afeta o sétimo e oitavo pares cranianos por uma hemorragia que acontece nesse período de quarta a sexta semana de gestação. Então, as características lhe dão uma face de máscara, porque ele tem uma paralisia, uma agenesia dos pares cranianos, o sétimo, o facial, e o sexto e o sétimo, onde causa dificuldades com o óculo motor. Então, além da face de máscara, a paralisia facial bilateral, isso gera o estrabismo, que normalmente ele é convergente, e a criança, o bebê, ele fica com um campo visual, além da visão dupla, que o próprio estrabismo causa, ele tem um campo visual mais superior. Então, por vezes, ele tem que fazer isso para olhar a pessoa. Então, o rebaixamento cognitivo é uma questão, né? Ou será um hiperdiagnóstico ou uma falta de estimulação, por saber que aquele bebê está respondendo de alguma forma. Autismo, esse não conseguir olhar, esse olhar que precisa de um maior amadurecimento motor para poder olhar, aprender a enxergar, seria um dos sinais de autismo. Então, na minha experiência, no trabalho com neuropediatria, eu pude ver que esses diagnósticos estavam sendo muito além do que o desenvolvimento e a estimulação da criança desde o começo da vida poderia trazer para elas. Então, isso, para mim, a tese respondeu como um hiperdiagnóstico, que essas crianças não ficavam como sequela com rebaixamento cognitivo, nem com transtorno do espectro autista.
Então, as dificuldades dessa síndrome são muito claras, são as barreiras para a comunicação e para a interação social. Então, chamamos de afinação linguageira a integração, onde o bebê chegava neste ponto de afinação antes, tendo orquestrado com sua mãe temas e posturas e dado continuidade a uma conversação. Então, foram as dinâmicas dialógicas do bebê através dessa orquestração, e quando eles chegavam nessa afinação, que eu chamei de afinação linguageira, eles trocavam, eles completavam os temas e, por vezes, seguiam para outras coisas e outros aprendizados para o bebê. Então, foi a integração nesse nível conceitual e empírico que essa tese mostrou. Então, a metodologia usada foi a Dia de Mãe-Bebê, com síndrome de Von-Lebens, o bebê. Então, desde a terceira semana até os 17 meses. Analisamos os movimentos de construção numa interação livre. Os extratos, cada um tinham 20 minutos. Então, nos resultaram 23 extratos, porque eram filmados, registrados a cada 15 dias. Então, fizemos as análises multimodais e o sistema de transcrição envolveu as convenções do laboratório do CNR, no laboratório onde eu estudei, em Lyon 2, com Lorenza Mondada, e veio também a construção desse sistema, dessa convenção de transcrição da minha dissertação de mestrado em que Lorenza Mondada me orientou. Então, aproveitamos esse sistema de transcrição e trouxemos para essa tese para realizar as avaliações, as análises multimodais. Esse exemplo de extrato aqui, o bebê tinha 3 meses e eu coloquei proxemia, que é o movimento e as posturas importantes que o bebê e a mãe assumiam. Eles estavam, então, nesse extrato em face a face, o bebê está deitado e a mãe deitada, sentada ao seu lado. E onde tem M é mãe, onde tem B é bebê, e então tem onde tem esse sublinhado aqui rosa, que se encontra no movimento do bebê, qualquer que seja, é o ponto de interseção entre o que a mãe está fazendo e o que o bebê, e como o bebê está respondendo. Então a mãe faz e dá um cheiro no bebê. E o bebê está chorando, e esse R é regardo, que eu não troquei o R da transcrição, mas regardo é olhar. Então, o bebê olha para a mãe. Então, regar em francês é olhar. Então, nesse ponto, quando a mãe faz eles estão em face a face, o bebê olha para a mãe. Então, todos esses pontos a gente pode ver das interseções, como dá para ver, momento a momento, através desse sistema de transcrição, as ações do bebê e da mãe. E aí, a mãe segue em mãezinha, TTU, esses pontinhos aqui querem dizer que a mãe estendeu a sílaba, a vogal. Então, TTU, aqui o sinalzinho dos beijos e solta beijo. Então, o bebê olha para a esquerda, chora, olha para a mãe, chora, exatamente na hora que ela o chama. TTU, ele é capaz de responder com o olhar. Então, isso determina a capacidade do bebê cognitiva da mãe perceber que ele atende ao nome dele, que é um nome diminutivo do que era o nome dele. E ele olha para a direita. E segue o exemplo das transcrições. Né? TTU, em mãezinha, aqui continua. Cadê mãezinha? E a mãe vibra lábios. Eu não encontrei um ícone para dizer isso, então eu coloquei entre 2 aspas. Então a mãe... E aí ela faz isso. Exatamente quando ela faz isso, é porque o bebê, nessa hora, vejam a interseção aqui está sublinhada em rosa, e o bebê regarda a mãe, olha para a mãe e vocaliza, imitando. Então, esse sistema, ele capta o momento em que ele começou a imitar a mãe. Então, desde os 3 meses. Então, ele, até então,
pelas posturas e as interações, não se comprovava nenhum rebaixamento cognitivo. Aos 3 meses, a criança é capaz de olhar quando ele recebe uma estimulação e olhar para a mãe e vocalizar, né? São os primeiros gorjeios. Na sequência, e para exemplificar os exemplos, a questão da afinação linguageira. Então, ele estava menorzinho aqui, com 2 meses e 3 semanas, é quase 3. Então, a mãe e o bebê estão em face a face, o bebê está deitado e a mãe sentada ao seu lado. Então, aí ela diz, está reclamando de quê, maninha? Hein, mãezinha? Hein, mãezinha? E cheira, e beija, beija. E nesse ponto de intersecção, toda essa linha que está rosa aqui, desse momento do diálogo, o bebê está olhando a mãe. E em seguida vocaliza, e vocaliza, e vocaliza. E aí segue 1 segundo, a mãe, cadê Tetê? Aí cheira, cheira. Aí, né, esse é um símbolo do cheirar, e o tempo todo o bebê regarda a mãe. Olha o ponto de intersecção. E assim segue. Mais tarde, a evolução, já com 13 meses, então mãe e bebê estão frente a frente, o bebê está sentado na cadeirinha e a mãe sentada no chão. E a mãe pede a bola, bola, olha aqui, olha a bola. Então, o bebê, o que é que ele faz? Ele olha a bola, ele olha para a esquerda, ele olha para a direita, ele segura a bola com as 2 mãos, ele segura a bola com a mão direita e olha para o lado. E na sequência, para não ficar extenso, que eu vou mostrar em vídeo, quando ele faz uma vocalização da balbucia aqui, ele olha para a mãe e balbucia, dá. Ele mexe as pernas e olha para o lado direito. Então, esse movimento, tudo que ele faz, tanto a expressão vocal, que ele já tinha alcançado dos 13 meses, para a hora certa do dá, depois ele mesmo, o bebê, muda na interação e a sua mãe segue. Vamos olhar o vídeo. Então, quando a mãe faz não, ele já desvia o olhar. Talvez ele não aceitou esse não, né? Para o que ele estava tentando dizer. Então, nessa fase, as interações são mesmo isso, nessas trocas de dar e receber os objetos. Ele imitando a mãe, no dá, dá, dá. Olhando para a face da mãe e agora ele imita. Ele muda. Então, vale ressaltar que uma das estratégias terapêuticas, eu como fonoaudióloga, trabalhei com a mãe, que foi o método Honey, de estimulação de linguagem para os pais. Então, numa das posturas, Honey, a mãe tem que estar sempre no mesmo nível da criança e parar, observar e esperar, porque ler quais as mensagens seu filho está lhe enviando. E foi muito importante para essa mãe em relação à posturomimogestualidade, que eu vou apresentar agora, que nessa proxemia o bebê já estava com 48 semanas, a mãe e o bebê estão no quarto, na cama dos pais dele, com brinquedos, e o bebê está na cadeirinha, mãe e bebê estão sentados, o bebê está sentado, antes disso, está sentado de costas para a mãe. E aqui eu botei os movimentozinhos das mãos da mãe. Aí ela, oxe, mãe. Aí começa a cantar. Parabéns para Mateus, nesta data querida. Então aqui pega as 2 palmas.
Felicidades, muitos anos de vida. Então, a mãozinha em negrito é também que as palmas estão contínuas, tá? Então, ela canta para ele e o bebê aqui, ó, imita completamente. Ele olha para cima, mas ele bate palma, né? Depois ele segue o objeto. Ele olha para cima porque a mãe está atrás dele, como vocês vão ver no vídeo e eu vou descrevendo melhor. Então, a questão da proxemia é importante. Aqui vocês vejam o bebê procurando a face da mãe para mostrar o feito de estar batendo palmas quando ela canta para a mãe. Ele quer o olhar dela como uma troca para ele continuar. E aí ele inicia e a mãe imita ele. Porque foi ele que iniciou continuar o bater palma com a musiquinha que estava tocando no brinquedo. Depois ele se distrai porque ele descobriu alguma coisa ali em cima. Na sequência da evolução dessas trocas, tem uma troca linda, onde foi o começo do aprendizado do balbucio e da vocalização do índio, de fazer lololololó, tá? Então, ele tinha 1 ano e mãe e bebê estão no quarto na cama dos pais com brinquedos espalhados. Isso ele já vinha fazendo antes, só que nesse vídeo foi na semana depois, e depois de algum tempo, que ela na hora brincou umas interações livres, ela brincou, mas esse índio já tinha surgido algum tempo antes, igual nos bebês da idade correta. Assim, igual os bebês com o desenvolvimento neurotípico esperado, né? Então, a mãe e o bebê estão sentados, o bebê está sentado de costas para a mãe. Então, cadê o índio? Aí, ó, esse foi aqui. E o tempo todo, veja a interseção. O bebê regada a mãe, olha a mãe e vocaliza imitando a mãe. Ele só vocaliza. Depois, ele movimenta, tenta localizar o braço por conta de sua dificuldade motora e ele bate palmas com a mãe. Na evolução desse índio, ele já está com 15 meses, o anterior estava com 12 meses, e agora ele está 3 meses depois, eles estão sentados no sofá e eles iniciam jogos em face a face, porque justamente no método Hanen a gente ensina para a mãe as brincadeiras pop-up com o rosto, com as mãos, e eles estavam sentados no sofá. Então a mãe diz, bora brincar, e dá 2 segundos e começa a bater palma para convidar ele a fazer alguma troca face a face, alguma brincadeira. E aí ela diz, cosquinha, cosquinha, entendeu, cosquinha. Aí ela ri, né? A interseção aqui é quando ela diz, bora brincar, aí o bebê regarda a mãe, olha para a mãe, bate palma, segura a mão da mãe, mexe os seus pés, faz vocalizações, olha para baixo, olha para frente, para a mão da mãe, segura na mão dela, vocaliza, olha para baixo, mexe os pés. E aí a sequência é a evolução da brincadeira do índio. O extrato anterior, com 12 meses, e o extrato agora esse, com 15 meses. Então, ele faz com a mão dele. Por falta de coordenação, ele fica tentando manter, mas consegue levar a mão à boca. E 3 meses depois, ele que puxa a mãe, que estava só batendo palma, ele que puxa a mãe para o índio. Vocês vão ver. Olha o que ele faz.
E olhem, eu vou voltar só um pouquinho para vocês olharem as pernas dele, tá? Eu vou correr o vídeo aqui. E eu quero que vocês olhem as pernas dele balançando. Isso, vocês vão entender o porquê agora. Então, dentre o que a mãe gostaria, mas mesmo sabendo que ela não ia ver o sorriso de produção muscular por causa da face de máscara, ela queria ver o sorriso da sua criança. Queria saber se ele estava, como ele estava reagindo às brincadeiras, lógico, com elas e a emoção que aquilo que ele estava tentando expressar. Então, nada melhor do que ela pegar pistas no bebê quando a gente faz cosquinha no outro, e aí a gente vê como é que ele ri, né? Ele não vai rir com a face, mas ele vai rir com a voz. Ele não vai sorrir, mas ele vai rir. Então, por isso que eu botei sorriso. E eu orientei a brincadeira de cosquinha. E que ela observasse em que outra parte do corpo, porque ela não ia encontrar na face, ele estaria sorrindo. Então, nesse extrato, ele tinha 13 meses, e a proxemia era ele, mãe e bebê estão frente a frente, o bebê está sentado na cadeirinha e a mãe sentada no chão. Então ela diz, Tetê, vou fazer cosquinha no pé dele, vou fazer cosquinha, e ri. E ele olha para a mãe, ele olha para a direita e mexe os pés, olha para a direita, olha para a esquerda, mexe os pés, segura nas mãos e olha para a esquerda. Então, com esses movimentos, ele estava sorrindo da forma dele, né? Isso já era uma antecipação. E aí ela faz cosquinha nele e ele responde com esses movimentos. Segura até a mão da mãe, né? Para como que já foi suficiente. E aí, depois, esse sorriso, essa brincadeira da cócega, ultrapassou para ser algo que a mãe fizesse, uma brincadeira de causa e efeito, e também uma brincadeira que vem do pop-up e que envolve a previsibilidade. Então, a mãe muito criativa, eu disse, vamos a uma brincadeira onde entre um pop-up, um estímulo, uma causa e efeito, e também uma previsibilidade. Você dá o tempo de dizer a ele quando vai acontecer. Então, foi ela dizer que estava gripada e incitar um espirro. Então, ela, o que foi, hein? Tchim! Mateus! Mateus, para chamá-lo, né? Tchim! 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 E olha a reação do bebê. O bebê, por falta de equilíbrio, ele olha para frente, mas ele cai, assim, inclina, tenta se levantar, vocaliza, e ele olha para frente e sorri, olha para a mãe e sorri. Mas ele sorri, vocês vão ver com os pés. Mais na frente, na evolução desse sorriso, aí ela diz, começa outra brincadeira, ele agora com 17 meses, e ele, mãe e bebê estão sentados no sofá. E aí ela começa, Mateus, oh meu Deus, que preguiça. Vai, Mateus, mamãe gripada. Então, na interseção mamãe gripada, Mateus, o bebê, está olhando para a mãe e está sorrindo. Vocês vão ver, o sorriso é a vocalização mesmo, né? Ou o mexer com os pés. Então, aí, de novo, ela começa a previsibilidade aqui, a mamãe gripada, teteu, tchim. E aí segue com os movimentos e ela entende que o bebê está chorando. E aí vamos ver o vídeo da evolução do sorriso. Tá baixinho, mas ele está sorrindo com a voz. Olha, sorri.
ele rindo. E ainda um mês depois, ele ri e já imita a mãe. Ele baixar a cabeça e ele espirrando também. Mamãe gritada. Ele ri com a voz. E aí ele rindo com os pés, que está bem feliz. E aí ele já começa a se mexer, já dá o pé também para a cosquinha. E aí começa a reclamar, dizer algo, e a dizer que quer, a pedir. Então, um bebê de 17 meses, que tem toda essa dificuldade, né, está evoluindo nessa comunicação. Então, como considerações, nós temos aqui todo o quadro, que inclusive é uma adaptação do Triângulo Semiótico de Moscovitch, desculpem, onde a gente pode ver que na orquestração houve o encontro, né, do bebê com o outro numa afinação temporária de um objeto, um tema que eles estavam compartilhando. E o modo foi totalmente multimodal, com algumas vocalizações. Dentro do tempo, eles compartilharam temas e simultaneidade e sequencialidade de toda a interação. Tinha começo, meio, fim e sentido para aqui. E eles podemos observar que na dinâmica dialógica eles compartilharam um tempo, no modo e no tema, e que houve, através dessa orquestração, houve uma afinação, né? E muita intersubjetividade e subjetividade na co-construção do que eles, dessa linguagem e através dos modos possíveis. Então, houve uma coerência dentro do quebra-cabeça que nós começamos observando a interação social, o potencial comunicativo do bebê, a intervenção terapêutica com orientações, o potencial dialógico da dieta que levaram ao desenvolvimento. Eu agradeço, eu espero que eu tenha conseguido passar e ter contribuído de alguma forma para os estudos de aquisição de linguagem. Gratidão.